Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer mais uma oração, e essa oração tem tudo a ver com sua memória. Quantos querem melhorar a memória? Seja grato. Traga à memória as coisas boas que o Senhor já fez. O salmista traz uma lição e ele fala para ele, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E olha os benefícios, nós só lembramos os principais. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Sabe quantos benefícios tem nesse salmo? 29. Amém? E você pode chegar e completar o mês com mais um, de poder estar na casa do Senhor para relembrar. Amém? Aleluias. Então seja grato, porque a gratidão ativa a gratidão é um dos fundamentos da sabedoria. A gratidão é um dos fundamentos da felicidade. Alguém se torna sábio se não tiver uma boa memória? Alguém é feliz sem uma memória boa e ativa? Amém? Então, entre boa memória e amnésia, é você quem faz a escolha. E como é que se faz a escolha? Gratidão ou esquecimento. Quer ser esquecido? Não agradeça, não lembre. Pai, aqui estamos diante de Ti, somos gratos a Ti por essa oportunidade, de mais uma manhã, as Tuas misericórdias terem se renovado sobre nós, e nos oportunizado de aqui estarmos para oferecermos o nosso culto a Ti. Obrigado, Paizinho, porque tudo isso o Senhor preparou para nós. O Senhor abriu um novo e vivo caminho, e através de Jesus Cristo hoje somos o que somos, temos o que temos e temos a certeza do futuro que nos espera. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pois o Senhor fez por nós o que nós não podíamos fazer. Pedimos a Tua graça, Senhor, para não nos esquecermos de nenhum só de Seus benefícios e também nós desenvolvermos como hábito, como prática, Senhor, dar continuidade àquilo que o Senhor fez. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça não seja vã na vida de meus irmãos, mas que cada um use ela para potencializar os dons, ministérios, capacidades, virtudes que cada um tem, para melhorar a vida e ser solução aonde estão. Em nome de Jesus eu abençoo, pedindo, Pai, que na continuação desse culto, a Tua graça alcance a todos, a Tua palavra ilumine todas as áreas do ser de cada um, e que a palavra traga as respostas e também fortaleça o Espírito. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos e levamos todo pensamento, toda mente agora estar aberta e voltada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus pedimos-Te essas bênçãos. Amém. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração,
restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleve suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis assentar. Dizei aos justos que bem lhes irá. É uma palavra diretiva que não devemos esquecer jamais. Mas também tome cuidado, meu irmão, para que a religiosidade não anule a graça na sua vida. Justo não é aquele que não peca, pois a palavra não pode se contradizer, pois a própria palavra diz que não há um justo que faça o bem e não peque. E Paulo fala em Romanos que não há justo, todos pecaram e carecem da graça, carecem da glória de Deus. Mas então, como então aplicar essa palavra? Justo é aquele que procura se ajustar, porque o justo cai, porém se levanta. O justo peca, porém ele se conserta. Amém? O justo falha, porém ele usa as falhas para procurar não repetir. Porque, meus queridos, errar, todos erram.
E até dizem, errar é humano, porque somos humanos. Mas repetir erros é? Amém? Então, quem repete os mesmos erros é porque declara que não quer mudar. Então, se não quer mudar, não quer se ajustar. Não quer melhorar resultados para a sua vida. Então, diz que aquele que se ajusta comerá do fruto das suas mãos. Eu quero continuar o assunto sobre alguns princípios que estamos falando, pois Deus governa através de princípios. Todos nós oramos o Pai Nosso. Venha o teu reino, que significa, venha o teu governo. E Deus governa através de princípios. E se você não se interessa, você não quer conhecer e nem se ajustar aos princípios de Deus, repense a sua oração. Pede, mas não quer o que está pedindo. Eu até desafiei um dia desses a igreja, que cada um escreva a sua oração, para ver em pouco tempo e dar uma olhadinha. Pá, obrigado, Senhor, porque o Senhor não respondeu aquela oração. Porque se tivesse respondido, eu estava ferrado. Eu tinha me dado mal. Escreva a sua oração. Aprenda a se relacionar com Deus com entendimento. Aprenda a se relacionar com Deus com sabedoria. Não fique aí que nem criança pedir coisas sem saber o significado do que está pedindo, às vezes. Então, meus queridos, o relacionamento com Deus, quanto mais consciente, quanto mais ajustado a verdades, a princípios, os resultados são verdadeiros. Há um relacionamento. O cristianismo, que serve ao Deus verdadeiro, que tem a palavra de Deus, que é um manancial de riqueza, isso me decepciona. Se formos olharmos, vivem abaixo do nível. Impressionante. Se Deus é o dono da riqueza, se Deus é o Deus da sabedoria, se Deus é quem dá o entendimento, as capacidades, os dons, vocações, ministérios, virtudes, e os seus filhos estão perecendo, o profeta Oséias já falou isso, o meu povo perece porque falta. Amém? Então, o conhecimento leva a crescimento. O conhecimento leva a um melhor entendimento. E o entendimento constrói sabedoria. Amém? Mas vamos para a palavra, dando continuidade aos assuntos. Vamos para Romanos capítulo 14, a partir do verso 13. Romanos 14 fala do princípio da responsabilidade pessoal. Falei aqui que não é para nós estarmos discutindo com os fracos na fé, devemos acolhê-los, entendê-los, ser solução na vida deles, mas não querer nós, ou se moldar a eles, como algumas igrejas fazem, criam um padrão, uma doutrina que moldam todos ao nível do fraco, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas também não podemos destruir a vida deles, a fé deles, pois eles também foram comprados por preço, também foram redimidos, então não podemos anular a obra de Cristo na vida deles. Precisamos entender as diferenças e procurar
ser solução, não estar aviltando a fé de ninguém, nem os hábitos, as culturas, principalmente cultura de alimentação. Então, se eu vou criticar quem se alimenta diferente, eu já não amo, não é uma forma de manifestação de amor. A forma de manifestação de amor é entender. E se eles um dia querem, vendo em nós que somos melhores, ou que temos algo melhor, eles vão se interessar em conhecer então, por que somos melhores? Por que temos algo a mais? Deus que é Deus, Ele não impõe, Ele tudo, o próprio Deus não impõe, Ele propõe. Se quiserdes, se ouvirdes, se praticardes, se fordes fiel. Amém? Mas tem gente, aliás, o sistema religioso quer ser mais santo que Deus. E tem muito crente que se põe no lugar de Deus, querendo vender uma imagem que Deus é um carrasco, um juiz, e esquece que nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Amém? Então vamos para o texto. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é imundo. Pois, se pela tua comida se entristece o teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado entre os homens, aceito entre os homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo. Mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se comer, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é perigoso, é pecado, é risco. Amém? São textos que parece que não tem nada para nós, tem tudo a ver com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, tem tudo a ver com o meio social. E infelizmente as pessoas vão se desqualificando por causa de seu nível social. E justamente é falta de ensino, de preparo, é falta de amor. Porque quando há amor,
E só para chamar a atenção dos irmãos aí, eu custei a entender isso, mas depois que eu entendi, eu observo muito isto. Tudo que a Bíblia repete 3 vezes, isto é doutrina. O que não estiver no mínimo 3 vezes repetido, recomendado, pedido, determinado da parte do Senhor, é uma palavra circunstancial, corretiva para aquela época. Mas o que se repete 3 vezes na Bíblia serve para todas as gerações. Doutrina é aquilo que tem valor eterno. Doutrina de Deus, doutrina de homem, criada por homem, dura a geração de quem o criou. Por isso que muitas igrejas cheias de usos e costumes, a geração, os filhos daqueles que criaram, já não suportaram e já não deram continuidade. Mas o que é de Deus, vem geração e vai geração. E eu vou usar aqui só como exemplo, porque é bom não esquecermos de verdades. Nos nossos 31 anos de existência, muitos grupos saíram, porque queriam algo que eu não liberava aqui. Eu só libero aqui o que tem base bíblica. Queriam os tais moveres, manifestações, pseudas santidades e muita aparência. Inclusive, primeiro desafio que eu tive foi quando começamos o trabalho, que uma irmã, que era mãe solteira, arrumou um namorado. Olha que nível era nos 28 anos atrás. Temos 31 de existência, mas fazem 28 anos que aconteceu isso. E então ela arrumou um namorado e marcou o casamento. E as irmãzinhas encalhadas, sempre cria problema quem é problema. Sempre vê erro quem vive no erro. Sabe qual foi o desafio que fizeram essas irmãzinhas? Se essa irmã entrar de branco na igreja, eu vou sair da igreja. Alguém se lembra disso? Eu contando toda a história, alguém vai se lembrar. Se o pastor casar ela e ela entrar de branco, ela era mãe solteira, mas esse fruto ela arranjou antes de conhecer a Cristo. E depois que conheceu a Cristo, se alinhou, arrumou um namorado, marcou casamento. Se lembra, pastor Elê? O pastor Elê não é novo não, viu? A voz é a mesma, mas o cabelo também não é mais. Aí eu reuni todos numa certa ocasião, e eu perguntei qual é a base bíblica, como é que Deus vê a vida? Sabe como é que Deus vê você, meu querido, minha querida? Quantos aqui receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Deus vê você a partir dali. O seu passado foi? O seu passado foi? Perdoado, cancelado, sepultado. Mas se depois que você aceitou a Jesus, você ainda traz manias, você ainda traz cultura, você ainda traz coisas, você está querendo anular a graça de Deus. Amém? Então tudo que a pessoa tem de problemas não resolvidos, ela consegue ver nos outros e justificar atitudes infantis, e saem da igreja, porque quem sai da igreja por causa de problema de um irmão, nunca esteve na igreja por Cristo. Amém? Não esqueça isso. Quem sai da igreja por causa de problema de irmãos, nunca esteve naquela igreja
por causa de Cristo. Amém? O diabo tenta destruir, confundir muita gente boa. E aí então o que acontece, amados? A falsa religiosidade impõe uma santidade, algo que Deus não impõe. Deus olha as intenções. O justo cai. Como é que eu sei que ele é justo? Ele se levanta. Como é que eu sei que quando a pessoa não é justa? Ele cai e continua prostrado. Ele erra e continua no erro. Então ele não é justo. Amém? Então o justo é aquele que luta contra as suas fraquezas. Ele luta contra a sua velha natureza. E dentro desse capítulo aqui, só dentro deste capítulo, 3 vezes o Senhor chama a atenção, dizendo, o versículo 4, ele diz assim, capítulo 14, 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Todos nós aqui temos um só Pai. Deus é Pai de todos. Todos nós pertencemos ao Senhor. E quando eu falo mal de alguém, eu estou falando, eu estou agindo e estou me colocando no lugar que nem é lugar, porque quando muita gente fala mal por causa do erro, Deus não fala mal de ninguém. Deus não avilta os erros de... Quer ver como isso é uma verdade? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não aviltando, não expondo, não mostrando as gravidades das transgressões que os homens cometeram, mas nos encarregou da palavra da reconciliação. Se você vê alguém errado ou errando, o seu ministério, o seu chamado é reconciliar ela com Deus e não expor o erro dela à sociedade e à igreja. A maioria dos que se dizem cristãos estão desenvolvendo muito mais o ministério do diabo, que é o ministério da acusação, do que o ministério de Deus, que é o ministério da reconciliação. O que estraga o seu relacionamento com Deus não é o seu pecado, é a fraqueza dos outros que você não sabe entender e ser solução na vida dos outros. A pessoa perde o seu crédito no relacionamento com Deus, vamos ser práticos, porque se mete na vida começa a julgar o servo alheio. Quantos aqui tem filhos? Como é que fica o seu relacionamento com o seu vizinho, se o seu vizinho maltratar o seu filho? Como é que fica? Se nós humanos temos padrões, princípios e valores morais, Deus é Deus. Deus é amor, Ele me ama. Deus é amor, mas o amor lhe salva, a justiça lhe abençoa. Amém? Por que a maioria dos crentes não são abençoados? Porque não tem princípios e padrões de justiça. Quais são os padrões de justiça? Os ensinos, os mandamentos, os deveres, os princípios. Esse capítulo é o princípio da responsabilidade pessoal. E olha o que diz o verso 10, parece que é também.
É. Do 10 de Romanos. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? E tu também, por que desprezas teu irmão? Olha aqui. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. E o verso 13, o que diz ali? Portanto, não nos julguemos. Agora, amados, já só nesse capítulo não tem 3 vezes. Então, isto é princípio. Isso é uma doutrina divina, não julgar. E Jesus, então, ele endossa isso lá em Mateus capítulo 7, verso 1 a seguir. Não julgueis, para que não sejais julgados. E olha o que vem. Pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. Vamos adiante, tem coisa boa nesse capítulo. E por que vês o argueire? Por que reparas o argueire? Por que você quer tirar o argueire do olho do teu irmão? E não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueire do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueire do olho do teu irmão. Então, o que isso significa? O que Jesus está dizendo? Não tente mudar ninguém. Porque se você tentar mudar, eles vão ver em você, porque quem quer mudar os outros é porque tem uma vida desajustada no amor. Porque quem ama, entende. Quem ama, perdoa. Quem ama, não julga, não condena. Quem ama, não se ensoberbece. Amém? A falta do amor leva as pessoas a serem dominadoras, a se imporem. O amor ensina-nos a servir, a ser solução. Vamos para o capítulo 13 de Romanos, verso 10. O que diz? O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Então, quem ama está cumprindo a lei. E uma coisa interessante, amados, deixa eu só mostrar algo que é muito comum e as pessoas não se apercebem. Toda pessoa que está errada, mas é a cultura dela, e a gente repreende, tenta corrigir, confrontar, expor aquela fraqueza, aquele erro da pessoa. E se essa pessoa é religiosa, ela não aceita o confronto. Ela revida, porque quem quer se meter é um religioso. O religioso gosta de se meter. Eu até digo que entre os crentes tem mais fofoca que entre os ímpios. E é verdade. Por exemplo, lá na sociedade, que não tem compromisso com padrões, com princípios, com moralidade. Alguém se preocupa com a vida particular do cidadão? Mas se dentro da igreja, um irmão ou uma irmã comete um deslize,
toda a igreja fica sabendo. Falei abobrinha? E agora eu pergunto, essa cultura, por que os crentes, os religiosos têm essa cultura? Porque não tem temor a Deus, não tem, por falta desse temor a Deus, eles honram mais o ser humano do que a Deus, tem mais respeito humano do que temor a Deus. E olha como é que acontece às vezes, quando alguém traz uma informação de um erro de alguém, é naquela preocupação para enganar, inclusive, tem muitos intercessores que gostam disso, de saber da vida com o intuito de orar. Não, eu quero saber porque eu quero orar. E não é nada, é para espalhar. E quando a pessoa comete alguma coisa grave, eles oram para Deus fazer juízo, para Deus tratar. Não é verdade? Como é que você ora, meu irmão, minha irmã, quando tem uma ovelha machucada, quando tem um cabrito no meio, quando tem alguém fazendo coisa errada? Você ora para Deus ter misericórdia ou para Deus tratar? Me explica agora. A maioria, 99%, ora para Deus tratar. Mas o que a Bíblia ensina? Olha aqui. 1 Samuel 2:25. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Por que problemas conjugais Deus não está tratando? Porque quando o marido pisa na bola, a esposa quer tratar. Quando a esposa também não está cumprindo o propósito para o qual foi feita aquela aliança, o marido quer tratar. Relacionamento conjugal é Deus quem trata. Quando um não quer tratar, quando um não inventa de querer tratar o relacionamento conjugal, é Deus quem trata. Quando um homem pecar contra o outro, tem dois homens, um macho e uma fêmea. Homem é o ser em dois modelos, macho e fêmea. Mas aí, e tem conselheiras cristãs, inclusive, que aconselha a tratar. Conflitos entre pessoas, é Deus quem trata. Quando o que se julga ofendido ou enciumado, não inventar de tratar. Porque Deus que é Deus, não se intromete em negócio alheio. Deus que é Pai, Deus que é Senhor, não se mete. Quem é você que gosta de se meter? Quem és tu que julga o servo alheio? Olha, tem esse texto também lá em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. O que diz lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão. E julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, que a lei diz, não julgue, não condene. E quando a pessoa desrespeita a lei, está se colocando acima da lei, quem és tu que julgas a lei? Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz.
E o que diz a Bíblia? Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas ao próximo? Queridos, quando a palavra de Deus for observada, respeitada, vivida, praticada, a bênção alcançará a sua vida aonde você for. Ninguém precisa fazer corrente de oração para conquistas, para soluções, porque a bênção estará com você, estará na sua casa, a bênção estará no campo, aonde você vai, aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta do seu pé, ali é domínio, é governo do Senhor. E a bênção do Senhor, eu tenho feito uma ilustração aqui, ela é medalha olímpica. Ninguém corre mais que ela. Ninguém corre mais que a bênção do Senhor. Ela corre e alcança quem pratica a palavra. A bênção corre e foge de quem desrespeita a palavra. Não tem oração, não tem unção, não tem igreja. Não é mudando de igreja que vai mudar a situação. É mudando a sua maneira de ver a vida do seu próximo. Porque é na maneira que vemos o próximo é que nos complicamos. Porque a maioria não vê como o quadro é, mas cada um vê como ele é. Com os olhos que tem, com a formação que tem, com as intenções que tem e com a bagagem que tem. Amém. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Voltamos para o capítulo 14 de Romanos. Vamos ver o verso 17 aqui. O que diz ali? Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas consiste no que mesmo? Na justiça. Pior que a maioria dos crentes não sabe o que é justiça. Acho que justiça é juízo. Justiça é a melhor coisa. Olha como é que funciona isso aqui. Muitos não entendem. E o povo perece porque falta conhecimento. No Salmo 37, verso, vamos ler desde o 3. Aqui o salmista ensina algo interessante. Ele ensina a confiar no Senhor e fazer o bem. E quem confia no Senhor e faz o bem, ele habita na terra e se alimenta em segurança. Ele tem estabilidade, tem provisão garantida. E ele ensina: deleita-te também no Senhor, que Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então aqui está agora as realizações de sonhos, projetos, construir um futuro. Quer a bênção de Deus, a confirmação de Deus nas realizações de seu futuro? Coloque o reino de Deus em primeiro, porque quem se agrada do Senhor, Ele concede o que deseja o coração. Amém? E o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Não pegue um texto sem contexto. O que garante os resultados para a sua vida é o que você faz. Mas Senhor, eu entreguei a minha vida para Ti, e eu confio em Ti, e o Senhor diz que tudo fará. E tem muita gente que põe Deus na parede. Eu já ouvi muito disso aí. Eu pus Deus na parede. Se Ele não resolver, eu vou sair da igreja. Eu ouvi um besta dizer, um daqueles fanáticos, até eu vou contar um pouquinho da história, não é conhecido aqui, não tem ninguém que se lembra dele.
mas ele é meu conhecido há uns 40, hoje eu não conheço mais, porque hoje já voltou para a terra, há uns 40 anos. Mas era aquele que só queria implantar doutrina na igreja. E ele estava saindo numa viagem para São Paulo, fazer parte de uma comissão doutrinária. Ele era um daqueles, até vou entregar uma coisa, porque ninguém conhece essa história. Que via pecado em todo mundo. Era tão santo, que só via pecado em todo mundo. E foi crescendo no meio dessa linha conservadora. E chegou um ponto que a filha dele, quando casou, o marido, ou o noivo, se apavorou. O pai usava ela. O santarrão usava ela. E numa certa ocasião ele estava saindo daqui, de Porto Alegre, para ir a São Paulo, fazer parte dessa comissão doutrinária de uma igreja que tem em todos os estados do Brasil. Houve um acidente, mas que não quebrou nada, nem rasgou pele, apenas levou um choque e ficou paralítico. Eu tive na casa dele orando por ele, e eu só vi ele reclamar de Deus. Se Deus não me curar, ele vai perder 2 pernas, porque eu não vou mais pregar o evangelho. Um evangelho pregado daquela maneira que ele pregava, não é o evangelho que salva. E quando eu soube, já tinha enterrado ele. Eu ouvi dele essas confissões de falsa santidade, querer botar Deus na parede. Porque quem só vê pecado nos outros, é porque a vida dele é uma cultura de pecado. Pois os argueires que você vê nos olhos dos outros, se identifica com as traves que estão nos seus. Amém? É lasquinha das traves que está no seu. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Mas o que eu quero dizer, eu quero explicar, é o verso 6 aí. Eu entreguei minha vida ao Senhor, eu confio nele, Ele tudo fará. Sabe qual é o tudo que Deus fará por você? Ele fará tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é? Tudo. Se você semeia o mal, Ele vai multiplicar o. Mas se você semear o bem, Ele vai multiplicar o. Se você semear a justiça, você vai colher. Se você semear amor, você vai colher. Ele fará sobressair aquilo que sair de você. Ele fará sobressair a tua justiça. Deus faz sobressair em nós, multiplicar o que sai de nós. Então cuidado. Amém? A Bíblia diz que pessoas, depois de terem conhecido o Evangelho, em vez de melhorar, pioraram. Por quê? Melhor nunca lhe ter tido a oportunidade de ter ouvido, porque ouviram e ajustaram o Evangelho para si, para sua mentezinha pobre, bitolada, mente de aldeia. Então o Senhor faz sobressair a tua justiça como a luz. Qual é o resultado da justiça? Para quem pratica o bem?
Bênção. Qual é o resultado da justiça para quem pratica o mal? Amém? Qual é o resultado da justiça para quem semeia boa semente? Boa cultura, bons resultados. Qual é o resultado da justiça que o Senhor fará sobressair para quem semeia ventos? Vão colher tempestades. O Senhor faz sobressair. A graça de Deus potencializa, inclusive crente com a vida desajustada, com princípios quebrados, orando, a oração que ele faz em prejuízo dos outros, os resultados negativos vêm sobre sua vida. Eu gostaria de não ter que estar dizendo essas verdades, porque humanamente eu seria um tolo. Seria um tolo se é de mim essa vontade de dizer essas coisas. Mas como sou chamado pelo Senhor, seria tolo se não obedecesse ao. Seria um tolo, estando na Bíblia, eu ignorar o que a Bíblia diz. Amém? E vamos agora para um texto que me chamou muita atenção também. Vamos para o verso 22 ali do capítulo 14 de Romanos, que diz: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Fé é pessoal, ela não é coletiva. Fé é pessoal, e aqui você tem: guarda contigo, não imponha comportamento nos outros, ou não se intrometa na cultura dos outros pela tua fé. Mas pastor, então tô agora, eu não posso mais então agora falar do Evangelho? Sim, leve primeiro a pessoa a conhecer a Cristo. Segundo, leve a pessoa a crescer na graça e no conhecimento. Não venha impor dogmas, limites e rituais que não tem fundamento. Fé é um dom, é uma ferramenta, mas fé é um firme fundamento. A que tu tens, tem-na para ti. A tua fé é resultado de teu fundamento, de teu conhecimento, de tuas experiências e das verdades que você aprendeu. E diz lá no verso seguinte, que o que não for por fé é pecado. Então vamos para Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. E no verso 3, a fé leva ao entendimento. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, e mais uma coisa interessante, o nível de fé é construído. Como? Voltamos para Romanos 12. Como é que eu construo o meu nível de fé? Como é que cada um pode construir o seu nível de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvirá. O que diz o verso 1 do capítulo 12 de Romanos? Rogo 12 de Romanos, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, o que você está disposto a oferecer como sacrifício? As pessoas não estão com disposição de oferecer o corpo como sacrifício. Pena que quem mais precisava ouvir ficou em casa.
se você não está disposto a oferecer o seu corpo como sacrifício, para qualquer coisa, querido, querida, para nós desenvolver a fé, nós temos que sacrificar o corpo, não fazer a vontade do corpo, não ser governado, dominado pelas vontades, pelos desejos, pelas inclinações, por aquilo que é obra de carne. Então, quer desenvolver sua fé, porque se você não oferecer o corpo como sacrifício, você não oferece culto com entendimento. Eu pergunto, se nós aqui nesse expediente de culto, a nossa mente não entender, não receber instruções, o culto só tem uma validade de sentir, e o sentir é coisa momentânea. Depois que passou aquele momento, que valor tem o título do seu time, quando ganhou a última vez? Que valor tem hoje? Nada. Que valor terá a vitória do seu time hoje, amanhã? Que sentimento, o que vai trazer de solução? Nada. Nós temos que transformar o culto num culto com entendimento, um culto racional, um culto com proveito, um culto com fundamento, um culto com conteúdo. O que eu preciso praticar para fortalecer meu relacionamento com Deus? O que eu preciso aprender e praticar para que a minha palavra, para que a minha gestão, para que minhas determinações, meus planejamentos deem tudo certo? O poder está na palavra, e o poder de Deus só agirá na sua vida à medida de palavra que existe na sua vida. O poder só se manifestará e agirá à medida de palavra vivida. Amém? E o verso 2 ensina o quê? Para construir a fé? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E eu pergunto, quantos querem construir uma fé vitoriosa? Eu pergunto a você. O quanto você está disposto a renovar, a se renovar, a melhorar, a renovar a sua mente. Eu tenho observado muita gente aqui crescendo. Por que cresceram? Renovaram a mente. Por que melhoraram? Renovaram a mente. Por que prosperaram? Renovaram a mente. Por que Deus está abençoando? Renovaram a mente. Renovaram a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de agir. Saíram da aldeia. Saíram daquela cultura do quadradinho que viviam. É dessa maneira. E olha a bênção que vem para quem está disposto a pagar o preço, oferecer o corpo como sacrifício, está disposto a se renovar. Há uma recompensa para o justo. Há uma recompensa para quem se ajusta. Olha o que diz o Salmo 58, 11. O salmista já falava isso. Então dirão os homens, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Aleluias. Há recompensa para quem se ajusta. Há recompensa para quem luta contra a sua velha natureza. Há recompensa para quem luta para vencer os legados familiares hereditários. Há uma recompensa para aquele que luta para vencer a falsa religiosidade. Amém? Tem mais?
No Salmo 19, verso 11 também diz alguma coisa. Também por eles o teu servo é advertido, é admoestado, e em os guardar a grande recompensa. Então aqui ele está falando da lei do Senhor. A partir do verso 7 ele diz aí, ó, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Põe a partir do verso 7 aí. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, são mais doces do que o mel, e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é admoestado, e em os guardar a grande recompensa. Amém? Mas olha o que ele diz no verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Olha a humildade do salmista. O que ele tinha consciência, que a sua consciência lhe acusava, ele tinha humildade de recorrer e buscar perdão. Mas ele teve humildade também de abrir, Senhor, eu não me conheço direito. E tem erros na minha vida que nem eu identifiquei ainda. Senhor, me purifica também desses. Amém? É dessa maneira que se constrói fé. Em Hebreus 11, 6, o que diz aí? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluias. Então tem muita gente que acha que vindo na igreja está agradando a Deus. Eu tenho que agradar a Deus ou fazer uma caridade. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Amém? Mas vamos lá. Romanos 12, 3. Paulo deixa uma lição prática para nós aqui, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É a fé que lhe aproxima de Deus, é a fé que lhe credibiliza com Deus, é a fé na palavra que traz o poder que está na palavra para a sua vida. Porque fé viva é palavra vivida. Palavra vivida é poder de Deus embutido, lhe seguindo, lhe acompanhando. Amém? É dessa maneira, queridos, que cada um constrói a sua fé. Não é só pensar, não é só orar. Temos que pensar sim os pensamentos de Deus. Temos que orar sim, tornar conhecido a Deus todas as necessidades, todas as nossas ansiedades. Mas nós falamos pela oração e Deus responde a nós pela palavra. E pelas respostas que Deus dá na palavra, não é na profecia, porque Jesus disse: se não crerdes nas minhas palavras, não crereis nas minhas profecias. Quem crê na palavra não precisa correr atrás de guru,
porque a palavra já tem a resposta. Amém? Ficamos em pé. Diante do que você ouviu nessa noite, nesta manhã, mas lhe convido para estar à noite, que o assunto vai estar mais pesado um pouco, viu? Amados, só para os irmãos não acharam graça, né? Nos meus 31 anos, segunda vez que eu faço isso. Venha e a partir de hoje, comece a construir sua fé. Fé vem pelo ouvir. Por exemplo, nós estamos falando já há uns 3 meses, só do capítulo 12 até o 14, quem não perdeu um culto, aprendeu muita preciosidade. Mas quem vem de quando em quando, não construiu nada. Não construiu nada. Apenas se alimentou. Porque a palavra é alimento espiritual. Mas quem aprende, se prepara melhor para a vida. Põe a mão no seu coração. Pense bem no que Deus falou. Ele não lhe impõe, mas Ele lhe propõe. Ele propõe você rever, de você recomeçar e reconstruir a sua fé da maneira certa. Pai, nós louvamos a Ti, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu Espírito que tem trazido inspiração e aplicação prática das verdades para a nossa vida. Quero abençoar a todos que de bom grado receberam esta palavra e pedir, Pai, que o Teu Espírito continue trabalhando, provocando sede e fome nos corações, para cada um reconstruir e construir também uma fé, Senhor, frutífera, uma fé virtuosa, uma fé, Senhor, para os desafios que a vida ainda oferece. Em nome de Jesus eu abençoo a todos, desligando as vidas de todo desvio, de toda falsa religiosidade e de toda a mal interpretação da palavra, e que haja disposição de a pessoa aceitar o que a Bíblia diz. Quero abençoar a todos e pedir essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.